Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, está começando o nosso Sim Notícias, trazendo os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quinta-feira. A maioria das academias de Linhares seguem fechadas após decreto liberando o funcionamento por parte do governo do estado. A polícia concluiu um inquérito sobre abuso contra menores aqui de Linhares. Em Jaguaré e Ibiraçu, suspeitos de tráfico de drogas foram presos e armas e dinheiro apreendidos. Esta foi a madrugada mais fria do ano no Espírito Santo. Na região serrana, a mínima foi de 3 graus em Domingos Martins. Aqui em Linhares, fez 15 graus. Confira também a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massari. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. As restrições impostas às academias para o retorno às atividades têm sido encaradas como um empecilho para o funcionamento. O limite imposto é de 5 clientes por vez. Nesta semana foi autorizada a reabertura das academias. No entanto, há uma série de protocolos sanitários que devem ser seguidos. Entre eles está a limitação de pessoas nestes espaços, o que vem inviabilizando o retorno das empresas de pequeno porte no município. Então, assim, não criou-se condição igual para que as empresas de grande e médio porte trabalhassem como os pequenos empresários. Concordo, quem tem condições de abrir, é o momento de abrir, já que houve o decreto. O problema é quem tem tamanho grande e com isso vem custos maiores para a manutenção dos espaços, a gente não consegue abrir. Então, por isso que várias empresas estão fechadas, continuarão fechadas, porque não conseguem, com 5 alunos por horário, pagar o custo operacional da empresa girando. E aí uma série de adaptações, por lei, inclusive, são obrigados. Inclusive, por exemplo, as empresas que já trabalhavam com ar-condicionado serão obrigadas a trabalhar sem ar-condicionado ligado. Por quê? Porque tem um sistema de filtragem que somente grandes centros conseguem colocar. Exemplo, um ar-condicionado aí que custa em torno de R$6 mil. Para a gente, um ar-condicionado que eles querem que a gente use custa R$150 mil. Eu vou reduzir para 5 alunos apenas, tendo custos altíssimos para manutenção. Tornou-se inviável a abertura das academias. De acordo com Michel, a reabertura nessas condições seria injusta com os clientes, uma vez que os proprietários teriam que fazer uma escolha. E eles colocaram várias regras que elas impossibilitam o empresário de abrir a academia. Você tem que escolher quem são os 5 alunos por horário. É a mesma coisa que você chegar numa fila do hospital tendo 10 pessoas e falar, esses 5 eu atendo, esses 5 não vou atender. É humanamente impossível para o empresário fazer isso. O profissional ainda aponta quais medidas deveriam ser adotadas para que eles possam, de fato, voltar a trabalhar. Uma notificação do Ministério Público, onde o Ministério Público impede o prefeito de Linhares de tomar qualquer medida que seja mais branda do que o governo estadual. Ou seja, se o prefeito quisesse liberar a gente para 10 metros quadrados por pessoa, como é no supermercado, como é o entendimento dele, que é absurdo o que foi feito, ele não pode assinar o projeto de lei. Ou seja, a gente conseguiu uma lei, que era dificílimo, de tornar a educação física serviço essencial e a liberação das academias seguindo as recomendações do Conselho Regional de Educação Física. Conseguimos essa decisão, todos os vereadores votaram, o prefeito gostaria de se manifestar nesse sentido, porém ele não pode porque ele tem uma notificação do Ministério Público que o impede de tomar qualquer decisão contrária ao governador. Bom, o governo do estado não informou se vai alterar o decreto. A polícia concluiu 2 inquéritos de maus tratos e abuso sexual contra menores aqui em Linhares. Os suspeitos foram presos em uma operação da polícia na semana passada, após denúncias anônimas. Saiu da delegacia de Linhares o inquérito que apura práticas de maus tratos contra uma criança no bairro Santa Cruz. A prisão de um casal se deu no meio de uma grande operação na última sexta-feira, chamada de Pacificadora. Foi um trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Linhares e chegou-se à conclusão de que essa criança estava sofrendo maus tratos e estava em cárcere privado nessa casa no bairro Santa Cruz. Em primeiro plano, o Conselho Tutelar retirou a criança do local de abuso e colocou numa família substituta.
A Polícia Civil terminou as investigações e, haja visto que encontrou provas robustas do que estava acontecendo, pediu a prisão do casal. A Justiça decretou a prisão e nós conseguimos prendê-los na semana passada, durante uma operação que nós fizemos. Um era o pai e uma madrasta, então o inquérito já está finalizado, já foi encaminhado para a Justiça, para o Ministério Público, depois vai para a Justiça, mas já está decretada a prisão dos dois e agora depende do Poder Judiciário. Como resultado da mesma operação, foi levado para o presídio de Xuria, em Vila Velha, um homem sob acusação de manter relações sexuais com uma adolescente de 12 anos de idade no bairro Interlagos. Foi um adolescente de 12 anos. Realmente ele foi comprovado pelas investigações da Polícia Civil que esse rapaz estava mantendo relações sexuais com essa moça de 12 anos. E como já lhe passei em outras oportunidades, Oséias, é crime se relacionar sexualmente com crianças ou adolescentes menores de 14 anos. Então, a pena é de 5 a 15 anos. Quem se relaciona com pessoas menores de 14 anos corre o risco de ser preso e pagar por esse crime, que é uma pena gravíssima de 5 a 15 anos de cadeia. O delegado Fabrício Lucindo confirmou que os moradores têm utilizado canais como o 181 e o Conselho Tutelar para relatar esses crimes. Foi assim que a prisão do homem, que não foi identificado, aconteceu. A informação, às vezes e quase sempre, chega por denúncias pelo 181 ou pelo Conselho Tutelar ou por vizinhos que procuram a polícia para poder informar. Então a gente pega essas denúncias, começa as apurações e chega à autoria desses crimes. O delegado orientou que não importa que, nesses casos, haja consentimento dos pais dos menores. Continua sendo crime, inclusive com possibilidade de responsabilizar os pais das vítimas. Relacionar-se sexualmente com adolescentes menores de 14 anos é um crime previsto em lei, que é a pena de 5 a 15 anos. Não adianta vir à delegacia e informar que o pai autorizou, que a mãe autorizou, que é consensual, que não existe exceção para isso. É um crime com pena gravíssima de 5 a 15 anos. E os pais que permitem o relacionamento do filho ou da filha menores de 14 anos também podem responder pelo crime de estupro de vulnerável. E agora você vê um rápido giro com outros destaques policiais da nossa região. Policiais militares do 5º Batalhão de Aracruz, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, apreenderam armas de fogo e prenderam 2 suspeitos no município de Ibiraçu. Durante atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-101 em Ibiraçu, a PRF pediu apoio da Polícia Militar após os ocupantes de um dos veículos envolvidos empreenderem fuga. Os militares realizaram buscas e conseguiram localizar e prender os indivíduos. No veículo foram encontrados um revólver e uma pistola. Os suspeitos foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz para o registro da ocorrência. A polícia também apreendeu drogas, armas e munições e aparelhos celulares durante uma ação em Jaguaré. As apreensões aconteceram em 2 residências nos bairros Boa Vista e Riviera. 2 suspeitos, de 21 e 32 anos de idade, foram presos em flagrante. Já na 2ª residência, os policiais civis encontraram outro celular que será investigado e o total de R$10 mil em dinheiro. O jovem foi autuado pelo crime de receptação e o outro suspeito por posse e porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Eles foram detidos e encaminhados para a Penitenciária Regional de São Mateus. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de mudança na temperatura, né? O inverno só começa no mês que vem, mas o friozinho já chegou. Segundo a Coordenação de Meteorologia do INCAPé, em Aracê, município de Domingos Martins, região serrana, a temperatura nesta madrugada chegou a 3,4 graus. Foi a temperatura mais baixa do ano aqui no Espírito Santo. Em outros municípios, também fez bastante frio nesta madrugada, com mínima de 5 graus em Una, 7 em Venda Nova e 11 graus em Cachoeiro. Aqui em Linhares, nesta madrugada, fez 15 graus, segundo o INCAPé. A gente confere agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será com sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas continuam amenas. A mínima em Linhares será de 12, máxima de 28 graus. Em Colatina, mínima de 10, máxima de 29. Em São Mateus, variação entre 16 e 28. E Vitória com mínima de 17, máxima de 27 graus. Atenção, pais e alunos, na próxima segunda-feira será retomada a distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino. É o destaque para daqui a pouquinho.
de volta com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Olha, será retomada na próxima segunda-feira a distribuição dos kits de merenda escolar para estudantes matriculados nas escolas da rede municipal de Linhares. A retirada dos alimentos, segundo a Prefeitura, desta vez, será feita pelos pais ou responsáveis na escola em que os filhos estudam, das 7 da manhã às 5 da tarde. Os primeiros a serem atendidos são os alunos das escolas dos bairros Santa Cruz, Jocafe 1 e 2, Nova Esperança, Planalto, Canivete, Vila Betânia, Farias e Guache. A previsão é de que os kits sejam entregues até o dia 8 de junho. A gente traz agora mais um rápido giro com outros destaques da nossa região. A NJ7 Fertilizantes, empresa localizada em Soretama, anunciou que vai expandir a sua empresa, com a conclusão das obras na unidade de Juncado. O projeto, que deve gerar mais de 20 empregos no próximo mês, já iniciou o processo de contratação de vários profissionais. Há vagas para técnicos agrícolas e autônomos e uma vaga para motorista. Alunos da Educação Especial de Linhares estão recebendo atividades pedagógicas para serem realizadas em casa durante este período de isolamento social em que as aulas estão suspensas. As atividades estão compiladas em uma apostila e o conteúdo foi desenvolvido de modo que seja compatível às necessidades de cada criança. A nova remessa de atividades será liberada nesta semana e deve ser retirada pelos pais dos alunos nas respectivas unidades de ensino. A Faculdade de Ensino Superior de Linhares divulgou uma lista com diversos cursos online gratuitos que poderão ser contabilizados como horas complementares. A temática é bem variada. Há cursos na área de gestão de pessoas, gestão de políticas públicas e auditoria e controle. De acordo com a direção da faculdade, os cursos serão fundamentais para fortalecer o vínculo da instituição com os alunos e continuar oferecendo acesso ao conhecimento durante a suspensão das aulas presenciais. A lista com os cursos pode ser conferida no site da Prefeitura de Linhares. E vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 505 a saca. Arábica 7, R$ 377. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 328 a saca. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Marinha emitiu um alerta de mar agitado em toda a noite e madrugada no litoral do Espírito Santo. É um instante só. De volta com o terceiro e último bloco de hoje, a Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre a passagem de um sistema que pode provocar agitação em alto mar, levando a ondas de 3 a 5 metros de altura em toda a costa do Espírito Santo. O aviso é válido até amanhã desta sexta-feira. A previsão vale para o território marítimo ao norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até o sul de Caravelas, na Bahia. E para fechar o Sim Notícias de hoje, a gente confere a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Boa noite, Margot. É com você. Olá! Você já ouviu falar no efeito Tetris? E como ele influencia os nossos comportamentos? O Tetris é um jogo no qual blocos descem do alto da tela e o jogador pode girá-los ou movê-los com o objetivo de criar uma linha horizontal que desaparece ao cair. Foi feito um experimento acerca desse jogo, onde as pessoas jogavam por horas seguidas e por vários dias. Logo nos primeiros dias, depois de parar de jogar, os participantes sonhavam com blocos caindo do céu. Eles enxergavam blocos por toda parte. Viam o mundo com efeito de sequências de blocos do Tetris. Um deles contou que foi ao mercado e, ao procurar um cereal na prateleira, ele se viu procurando uma maneira de encaixar os cereais em um espaço vazio para formar uma fileira. Esse é o chamado efeito Tetris, um processo físico acionado no cérebro. Sabe quando alguém tira uma fotografia sua com um flash e você olha e enxerga pontos coloridos que mancham a sua visão por alguns segundos? É assim que o nosso cérebro funciona. Ele fica facilmente preso a padrões de visão do mundo. Alguns positivos, mas outros negativos. Daí a importância de criar um padrão cognitivo positivo, de treinar o nosso cérebro para enxergar no mundo uma frequência mais positiva. A melhor maneira de dar início a esse processo é fazendo uma lista diária dos aspectos positivos da sua vida.
seja de trabalho, da sua carreira, relacionamentos. Pode parecer uma bobagem. No entanto, anos de estudos comprovaram o efeito que isso provoca na nossa mente. Ao fazer uma lista das 3 coisas boas que acontecem diariamente durante o seu dia, a sua mente ela será forçada a rever as últimas 24 horas em busca de elementos positivos. Como diz um ditado, eu não posso impedir um passarinho de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho nela. Com apenas 5 minutos por dia, essa prática treina a mente a perceber o lado bom da vida. Experimente. Obrigado, Margot, pela participação. Bom final de semana. Até quinta que vem. Bom, a gente volta na edição desta sexta-feira do Sim Notícias, mas continue acessando as nossas redes sociais, viu? O nosso Facebook, o nosso Instagram. No YouTube você pode rever nossos vídeos, reportagens e entrevistas. TV Sim Linhares, seu canal local.